Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a análise aí do Ibovespa e dos setores mais relevantes aqui dentro da nossa bolsa e também a análise de alguns ativos que eu acho que está importante para se acompanhar no decorrer da semana e também alguns ativos que foram selecionados na semana passada, beleza? Então, se você ainda aí não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aí embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira com que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado e ajudar o conteúdo a chegar para mais pessoas, tá? Lembrando que se você quiser ver análise também de algum ativo em específico, é só deixar aqui nos comentários o ativo e o tempo gráfico aí desejado que eu trago análise para a próxima semana, tá? Eu vou comentar as análises que foram solicitadas na semana passada no final, sempre no final dos vídeos, beleza? Deixa eu só lembrar aqui, né, no nosso site da capitalismo.com.br, lá na aba de resultados, vocês conseguem acompanhar o resultado diariamente, tá? De forma gratuita, o desempenho não só da carteira de swing trade, mas todas as carteiras aqui da Capitalizo, tá? Cadê a de swing trade? Aqui até o momento a gente está em 2018, 2023 com 8,59% de ganho contra 5,17% aí do Ibovespa, tá? Então, só para lembrar isso aí, a gente já indo para o gráfico, né? Uma semana aí. Foi mais uma semana de queda. E o Ibovespa foi demonstrar uma região de possível fundo no final da semana, que foi na sexta-feira. Então a gente já tinha aqui essa LTA aqui mapeada, né, que é um suporte inclinado nessa região. E a gente já vinha comentando aí há um bom tempo que se ele perder essa região dos 116 mil pontos, abriria espaço para fazer o que a gente fala de uma correção um pouco mais ampla, para vir buscar aqui essa faixa, né, essa região aqui dos 113 mil pontos, que é essa região de suporte inclinado, tá? Mas só foi demonstrar força na sexta-feira, né? Força não, só um alívio, né? Se a gente pegar aqui toda essa queda e imaginar um repique, seria a gente pegar aqui de topo a fundo, a gente poderia ver um alívio aí do Ibovespa e testar lá a zona dos 118.300, 118.300, que seria nada mais do que ele voltar para dentro dessa congestão desse caixote em topo, né? Só deve acelerar uma movimentação direcional para cima, acima dos 123 mil pontos, tá? Por enquanto segue um processo aí de correção no curto prazo. O índice financeiro também abriu um processo de correção, acabou rompendo aquele caixote em topo, perdeu aqui a zona dos 11.915 aqui, né? Aí perdeu essa zona de suporte, veio buscar o primeiro nível de retração entre o topo dessa última movimentação de alta e o fundo da última movimentação. E a gente tem ainda pontos lá na faixa dos 11.230 e depois 10.950, se caso seguir essa correção, né? Mas pode ter formado um fundo aqui nessa região, a gente pode ver aí um repique, que seria vir ver, na verdade, o índice financeiro e testar a região dos 11.915 pontos, tá? Então também dando uma travada no setor financeiro, né? A maioria dos setores mais relevantes sentiram ao testar uma zona importante de resistência, né? A gente vê o semanal e o diário aí corrigindo, dando uma travada na movimentação forte de alta. Já o Imob, que tinha muita especulação por conta da possível da taxa de juros aqui, que até acabou tendo na segunda reunião, né? Mas o setor já tinha puxado bem, não conseguiu reagir com a sequência depois que veio a baixa de juros, né? Ainda tem espaço para corrigir mais, né? Se a gente pegar aqui entre topo e fundo da última movimentação forte de alta que a gente teve, a gente tem essas regiões aqui de possível correção aí para o índice imobiliário, que seria 855, 815, 777, né? Mas na sexta-feira já deixou aqui uma sinalização de fundo, podendo haver aí uma tentativa de ir para romper topo, que é a região de resistência mais relevante que tem aqui para o setor imobiliário, que é essa faixa dos 1.000 pontos, né? E também tem a questão psicológica de um número fechado, né? De resistência ou suporte, então também tem que tomar cuidado. No semanal a gente também vê que abriu correção, né? Zona aqui importante de resistência na esquerda, que é essa região dos R$ 1.000, e é uma LTB já de médio prazo, né? Então deve ganhar tração, acelerar o movimento acima dos 1.000. Aí tem bastante espaço livre para caminhar. Se a gente olhar aqui para a esquerda do gráfico, só o topo de antes do Covid, lá nos 1.500, né? Mas ainda falta muito para chegar lá, só se pivotar acima dos R$ 1.000 aqui o setor imobiliário, para gerar uma expectativa de retomada confortável para alta, né?
O índice de consumo também teve bastante especulação por conta da baixa de juros, mas que acabou não tendo na primeira ainda reunião que teve, né, quando surgiu essa especulação, na segunda, que foi a última que teve, já teve a baixa, mas acabou não reagindo positivamente, né? Deixa eu só que não trocou, não. Perdeu zona de suporte também é importante, indo em linha com os outros índices relevantes também. Não se segurou aqui, ó, nessa zona base de suporte de toda essa última movimentação aqui de baixo. E agora abre a possibilidade de movimento de alta, ser só um repique para voltar para dentro desse caixote, que seria suporte na região dos 3.050 pontos até os 3.280, né? Deve acelerar uma movimentação mais direcional só no rompimento aqui dos 3.290, o índice de consumo. O índice de Max também está bem fraco, rompendo aqui um canalzinho de alta, mas também é um canalzinho bem fraco, né? Tá bastante força, bateu aqui nessa região de LTB, né? De resistência inclinada, não conseguiu romper e é um setor que está mais travado, né? Principalmente acabou apanhando bastante nas 2 últimas semanas que a gente teve. O IEX, que é o de elétrica, segue a movimentação agora um pouco mais travada, né? Tá basicamente num caixote em topo também. Fez uma forte movimentação de alta, e agora trabalhando dentro de um caixote, né? A gente tem resistência na faixa dos 92 mil pontos e o suporte nos 86.600, né? Ele até chegou a armar um pivôzinho de baixa aqui na sexta-feira, mas tá com cara aqui de fazer um repique e voltar aqui de maneira geral para dentro desse caixote aqui dentro de topo, tá? Agora, se ele vem para perder essa mínima que está na faixa dos 85.700, aí a gente pode ver o índice de elétrica fazer uma correção um pouco mais ampla para essa região dos 83.150, 180 pontos, né? Já indo agora para os ativos, tem SAPRE 11, que eu acho que está interessante. Tá? Rompeu aqui o nível importante de resistência, ó, que era essa região, e outro que a gente já vem comentando aqui desse ativo há um bom tempo, desde lá de baixo, né? A gente comentou uma oportunidade lá embaixo, quem pegou se deu bem, e agora está dando uma nova oportunidade, né? O ativo que é do setor de saneamento aí, que está demonstrando, pelo menos na última semana, indo na contramão do mercado e puxando bem durante a semana, né? Teve uma barra de força no início da semana, depois o restante da semana ficou andando aqui lateral, que a gente chama de correção dentro dessa barra. A entrada dos atrasados, né, que eu sempre comento aqui, que é pegar a retração de FIBA entre máxima e mínima de uma barra quando ela é muito grande, você deixa uma ordem na pedra de compra entre 38 e 50 aqui, um stop abaixo do 68, 618 para tentar pegar o que? Né? Já a correção desse movimento a favor da barra principal. Nesse caso aqui já foi a entrada dos atrasados, né? Já pegou aqui, só que ainda assim está acionando um pivô. Então, mesmo assim, ainda no rompimento de 22 e 32, acho válido a entrada. O stop tem duas ocasiões, né? Você pode colocar ela aqui nesse fundo ou na mínima da barra, né? Se for um stop aqui, olha, no fundo da correção é um stop de 3,32 e lá embaixo um stop de 6%. Né? Para a gente pegar aqui, olha, o primeiro tem um alvo ainda que é lá do pivô de baixo, ó, é 3,5% acima e a resistência chave dá 7%. Né? Tem um alvo projetado que é do primeiro pivô, depois que rompeu uma zona de congestão lá embaixo. Por isso que eu estou usando como base o rompimento lá de baixo, tá vendo? Foi o rompimento desse nível de congestão aqui, olha. Tem todas essas regiões de teste. Então, vou considerar esse primeiro rompimento. Né? Tirando esse rompimento, tem aqui os 23,07 e depois os 24,50. Se a gente olha aqui para a esquerda, tem um nível importante de topo aqui, né? Olha. Então, é bem importante também levar em consideração que é na região dos 23,80. Mas ainda assim, acho bem bonito o papel, né? Tá o diário e o semanal bem alinhado. Olha a barra que deixou no semanal da semana retrasada, já deixou uma barra de rompimento interessante que gera expectativa de continuação de alta, né? O detalhe para o volume comprador aqui também ascendente. Então acho aí um trade bem bacana, tá? O stopzinho dava para colocar aqui embaixo mesmo, tá? 3,27 a 3,5, um trade um pouco mais curto. Fazer a parcial na região de 23,07 e tentar levar aí 2,5, 3 para 1 lá para cima, próximo dos R$ 24. SAPRE 11, tá? Outra é PL3. A gente pega para olhar, o papel tá dentro de uma forte movimentação de alta, né? Bonita movimentação de alta.
seguindo aqui a sequência de topos e fundos ascendentes. Na semana passada acabou perdendo bastante força, mas no fechamento deixou uma barra bonita. Então, se a gente pega para traçar aqui essa região, olha, é uma região de antigo topo aqui, olha. Ó, antigo topo nessa região, antigo topo nessa região, então antigo nível, né, de resistência antes dele iniciar o último movimento de alta depois de perder força, né? Aqui ele perdeu força e voltou, né, ó, demonstrar a volta de fluxo comprador, olha, nesse reteste dos né, dos antigos topos aqui para trás, ou seja, é uma região aqui bem importante, né? E o detalhe para o volume aqui que entrou na barra de sexta-feira, tá? Aqui a entrada é bem técnica, a entradinha no rompimento da máxima, stop na mínima, procurar fazer a parcial aqui até essa região de topo, que já dá mais do que 1 para 1, e depois projetar 2, 3 para cima, tá? Se a gente pega aqui, ó, até o topo anterior já dá 16%, né? O stopzinho de entre máxima e mínima, stopzinho é de 7%, né? Então só até aqui o espaço do topo anterior já dá mais do que 2 para 1, né? E claro que, putz, o stop aqui é de 7%, tá subindo, né? Depois de uma correção nessa região, subiu 1 para 1 do seu stop, você pode pensar em fazer a parcial para pelo menos tirar o risco da operação, né? Mas se a gente olha pelo semanal aqui, o papel segue dentro de uma tendência forte de alta, né? Então tem o semanal e o diário alinhado. O semanal está próximo da média móvel de 9. O semanal não está tão, o semanal não tá tão interessante, né? Essa correção ainda aqui não deixou um sinal tão claro, mas a gente tem aí no gráfico diário a possibilidade de um pullback a favor, né, desse movimento aqui, né, principal do papel, né? A gente vê que ele perdeu bastante força na última semana, mas com a possibilidade aí de ser um repique, testando aqui esse nível de resistência que agora tende a funcionar como suporte, a possibilidade de uma tentativa de romper topo para iniciar um novo pivô de alta, tá? Eu tinha um alvo projetado aqui, ó, que seria esse aqui, ó. Entre esse último movimento e esse pivô, ele chegou a cravar os 11,42, que era o primeiro alvo, depois perdeu força, então ele depois pode usar o 13,58 e 17,99, que são alvos mais longos, né? Mas também tá bem bonito o papel. XPBR também no setor financeiro chamando bastante atenção, né? A gente vê uma forte movimentação de alta do papel. A gente comentou aqui, a gente tinha comentado um contexto de XPBR, um dos vídeos aqui de domingo também. Eu não vou lembrar a data exata, mas era nessas barras aqui, ó, no rompimento dessa região e desse topo aqui, né? Depois o papel foi embora. E agora tá dando nova oportunidade de novo, né? Segue forte movimentação de alta, rompeu o último topo, que é essa região, olha lá, com o mesmo contexto de PL e PL3, ó, ele voltou a testar como suporte, né, onde a gente tem a troca de polaridade, é uma zona de resistência vira suporte. Então era um topo aqui importante, que foi feito um rompimento nessa região, ele perdeu força, voltou a testar, e aqui já voltou aí o interesse, né, comprador de novo, indicando aqui o volume comprador ascendente aí no final da semana passada, indicando a possibilidade de uma continuação, né, de uma retomada dessa movimentação forte de alta. No rompimento da máxima da barra anterior, que é uma barra de venda, seria em 124,96, eu vejo uma possibilidade de uma compra. O stopzinho na mínima da barra, parcial na região de topo anterior, né, daí 1 para 1, e tentar arrastar lá para o alvo de 168, 200%, né? Como o alvo de 100% do movimento projetado anterior está um pouco acima desse topo, então quando chegasse nessa região de topo do 134, 133,80, já pensaria em fazer uma parcial para tirar o risco da operação e aí tentar carregar já sem risco a operação e ainda assim estando exposto ao mercado para tentar pegar 2, 3 vezes o tamanho desse movimento projetado para cima, se realmente esse PBR seguir, né, voltar, tiver uma retomada de alta, tá? A gente vê no semanal aqui que ele está testando uma zona bem importante que também era antigo nível de resistência, né? Ó, essa região aqui, então é uma região bem importante, só que ele está a favor de uma movimentação forte de alta bem nítida, né? Principalmente aqui no gráfico semanal, né? Se a gente coloca as médias aqui para ter um parâmetro, ó, tá vendo? Tá bem em cima da média móvel de 9, no gráfico diário tá entre as médias, olha, então geralmente as melhores regiões para se arrumar, se montar uma posição aqui
geralmente são próximos, geralmente não, né? São próximos aí de média móveis, tá? Então XPBR, que é do setor financeiro, também é interessante, do setor de consumo, CIAB3 também acho bem interessante, né? A gente só dar uma olhada aqui, olha, aqui tem uma linha tracejada, que é uma linha de força, deixa eu ver aqui, tem uma LTB, que é importante referência, a gente pega para olhar, exatamente onde ela fez o pullback aqui no gráfico semanal, tá um gráfico, atualmente um gráfico sem nada claro, né? Ele já fez aqui o rompimento, mas se a gente pegar para olhar, a gente tem aqui uma região que aqui ela serviu como forte suporte, aqui ela serviu como forte suporte, aqui como forte resistência, aqui a primeira reteste, olha, resistência também, e agora ele conseguiu romper e está testando de novo essa mesma região agora como suporte e deixou uma barra bonita na sexta-feira, né? A barra, ó, a gente teve aqui uma correção, deixou uma barra em cima de um antigo ponto de resistência, agora está funcionando como suporte. A gente tem dois topos aqui de apoio, né? Antigo nível de resistência bem relevante, agora funcionando como suporte, tá? Então, tentando pegar a retomada, né? A continuação desse movimento no rompimento da máxima de 6,37, eu vejo uma entradinha boa, stopzinho na mínima de 5,83, o stopzinho está um pouco acima do que a gente geralmente utiliza aqui em média, então lembra sempre de, né, subiu um pouco, tá fora da média, ou não opera ou não faz nada quando o risco, né, daquele contexto que você analisou, ele está fora do seu permitido, do que você enxerga como interessante, ou você fica de fora, ou você diminui a mão para ficar elas por elas, né? Se você fosse entrar, né, se o seu gerenciamento te permitisse entrar em CIA B3 com 800 ações, que seriam 8 lotes padrões, ao invés de você entrar com 8, você diminui a mão ali para 5, 6 lotes para ficar elas por elas, se o stop fosse ali de 6, 5%, tá? Então, bastante cuidado nessa questão. Para tentar arrastar em CIAB3 ao topo anterior também, então perceba que os três ativos que foram comentados aqui basicamente estão com o mesmo contexto, que foram feitos rompimentos interessantes, ou seja, um pivô de alta, acabou perdendo força no decorrer das duas últimas semanas que a gente teve movimentos bem mais travados dentro da bolsa, que a gente chama de movimentos de realização, que são movimentos de correções, né? Então, esses ativos até o momento têm os mesmo contexto, que é fez o processo de rompimento nas duas últimas semanas, acabou perdendo força e voltou para testar essas regiões. E por que eu acho interessante? Porque são pontos que, apesar da gente estar dentro de um momento um pouco mais complicado do Ibovespa, que é um movimento um pouco mais travado, ganhou tração para uma correção mais ampla, para buscar ali a faixa dos 113 mil pontos. Na sexta-feira demonstrou uma certa volta de força compradora, mas bem mínima ainda, só aquele respiro, não dá para saber se vai ser só um repique para voltar a cair, ou se vai voltar para aquela congestão do Ibovespa. Então, bastante cuidado, tá? Então, CIA B3, tentando pegar aqui o retorno, né? Região de topo 6,86, 6,90, pensaria em fazer uma parcial que dá um pouquinho mais do que 1 para 1. Dá 1 para 1, na verdade. E aí tem alvos lá para cima de 200%, ainda 16%, né? Então, basicamente, 2 para 1 aí para CIA B3, um ativo que eu também achei bem interessante. Ó, Kepler 3 também bem interessante. O papel que quebrou uma linha de resistência intermediária já dentro de um canal principal de alta, né? Olha, ele já está trabalhando dentro de um forte canal de alta. Tinha aqui uma resistência intermediária pelo diário para usar como base. A gente vê que rompeu, então isso aqui eu tiro para usar como base. Opa! A gente marca aqui essa região como região importante, ó, que é região de resistência, né? Sempre regiões. Como aqui ele já fez o pivô, seria duas opções. Você pegar aqui nesse pivô com o stopzinho aqui embaixo, que ficaria 6,99, entrar aqui já no rompimento dessa barra, nesse contexto, e eu aguardaria um pullback ou faria igual na questão de SAPRI 11. Percebam que é mais um ativo com o mesmo contexto de um ativo que já foi comentado aqui, né? Você consegue colocar aqui a retração entre máxima e mínima dessa barra, ir lá para o gráfico de 60 minutos e tentar pegar o que? A correção dentro dessa barra com o stop lá embaixo, né? Então a entradinha ficaria nessa região de 10,30, olha, que seria não só a retração dentro da barra de força do rompimento, como também o antigo ponto aqui de resistência do papel, tá vendo? Ou seja, região também de pullback, né? Então perceba que os contextos eles se conversam bem, né? A gente tem que sempre prestar atenção nisso, que é um ponto importante, né? Você vai analisar o mercado, você tem que ter uma estratégia, você não pode ficar trocando. Então, a entradinha na região dos 38, dos 10,30, perdão.
O stopzinho você pode deixar ele mais curto na mínima da barra de força, que seria um stop de 4,62, ou se você quer alongar um pouco mais, você coloca no stop ainda lá embaixo, que é no último fundo mesmo, para dar um pouco mais de espaço para a operação andar, que é na região dos 9,64, tá? Que é um papel que ele está dentro de uma tendência de alta, de médio e curto prazo, né? A gente vê aqui pelo semanal forte tendência de alta, vê pelo diário que armou aqui um pivô de continuação, a gente vê os indicadores apontando ainda para cima, né? O IFR trabalhando acima da zona 50, ou seja, força predominante segue compradora há muito tempo no papel, tá vendo? O tanto de tempo que ele passa aqui acima da zona 50, a gente tem o OBV trabalhando acima da média móvel de 20 e 50, tá? Só não se apegue muito nessas médias aqui do indicador, tá, pessoal? O OBV eu mesmo usava ele limpo, eu só coloquei aqui mesmo como referência para pegar ali a distorção também do indicador muito longe da média ou não, para entender a força de um movimento ou não, tá? Isso aí não interfere em nada, cada um vê de um jeito. Então essa seria a entradinha clássica, né? Na entradinha na região dos 10,35, stopzinho aqui embaixo nos 9,60 ou 9,87, aí fica pessoal, né? Tem essas duas opções técnicas. Se você for projetar o último movimento, você pode trabalhar com alvo nos 10,92, depois 11,79 e 12,35. Se for trabalhar com o primeiro movimento do pivô, que seria esse movimento completo, ele cravou 618, tá cravando 100, cravou 100% nessa barra e agora abre espaço para 12,52. Então você consegue aí monitorar essas regiões acima dos 10,95 como alvo para Kepler 3, o que dá um alvo mais do que 3 para 1, né? O alvo até lá em cima da região dos 10,30 é um upside aí de 21%, né? Você tem trabalhando com tempo gráfico diário e semanal alinhados. A gente coloca as médias aqui de apoio, olha lá, deixa eu tirar para não ficar muita bagunça. A gente tem preço próximo das médias, né, o preço próximo da média, então onde está acontecendo essa distorção de preço, ela é próxima da média, o que aumenta a expectativa da operação seguir ao seu favor, né? Se ela vai seguir ou não é outra questão. Se ela não seguir, é por isso que tem um stop ali para eliminar o risco dessa operação, como vai acontecer diversas vezes, né? Mas enfim, Kepler 3 é bem interessante também a favor aí do movimento principal do papel. Próximo nível importante de resistência depois desse rompimento aqui, olha, o papel tende a sentir uma dificuldade na região dos 11,40, 11,45, tá? Então, até lá você tem um espaço para trabalhar bem, pelo menos uma parcial para tirar o risco da sua operação e depois tentar carregar, né, tirar o risco da operação e ainda assim ficar exposto ao mercado, né? Vou sempre repetir isso aqui, tá? 5 a 3 também é bem interessante, né? Olha, o papel tá com breakout, né? Fez aqui um forte movimento de alta, gap de fuga, subiu pra caramba, tá aqui andando lateral no rompimento da região dos 20, 26,99, 27,01. Eu acho um bom ponto de compra com um stopzinho na faixa dos 25,77, então um stopzinho de 4,5%, tentando pegar o que? A continuação aí desse forte movimento de alta para 5 a 3. Próximo nível importante de resistência que o papel deve puxar até lá, que é a região dos 30 a 31, basicamente, né? 30 e 90. R$ 31, né? Buscando aqui a extremidade dessa região. R$ 31, um upside de 15,5% contra um stop de 4,5, então bem interessante 5 a 3. A gente vê o gráfico diário ou semanal alinhado. E seria um movimento medido, dá exatamente o alvo lá nos 31, que seria ele buscar o início do movimento de queda anterior. Então, onde que é o início? É esse topo aqui, né? Que ele dá sequência nessa distorção grande de preço entre esse topo e esse fundo. E depois o que o papel faz é ele entrar nessa zona aqui de congestão, né? Isso aqui tudo, ó, zona de acumulação, ó, congestão, travado, nada para fazer, né? O papel basicamente travado aqui nessa região, olha. Então, quando ele consegue romper esse nível chave aqui de resistência, olha, ele tende a buscar na onde? O movimento que deu início a toda essa queda aqui, essa bagunça anterior. Então, ele já está mirando lá para a faixa dos R$ 31, por isso que eu acho interessante aí 5 a 3, tá? A gente vê o OBV já apontando para cima e a FR também trabalhando a um longo período já acima da zona 50, o que demonstra aí que realmente
a força predominante no papel ainda segue sendo de compra para 5 a 3, tá? A Loop 11. A Loop 11 eu já vejo uma venda para tentar carregar até a próxima zona de suporte, né? O papel que perdeu bastante força. Aqui em cima ele já armou um pivô de baixa, mas ainda caiu sem força, né? Movimento travado, complicado de fazer alguma coisa, só que agora ele está perdendo uma zona importante de suporte, que é a base de todo esse enrosco aqui, né? Está perdendo um suporte básico de toda essa enrolação aqui. Estão perdendo essa região. Dá para tentar levar até os 26,65, né? Indo para o gráfico de 60 minutos fica ainda mais claro. É para filtrar a entrada. Seria a entrada na perda desse fundo de 27,81. O stop em 28,33. Né? Então seria a entradinha nessa região. O stop, cara, como o stop aqui ele fica curto, eu colocaria um pouquinho acima aqui, olha. Por quê? Para deixar protegido acima de toda essa base de antigo suporte que virou resistência, que é essa região, tá vendo? Se a gente passa aqui a linha para a esquerda do gráfico, a gente vê, então eu prefiro jogar um pouquinho acima para ficar protegido acima de todo esse nível de resistência que se transformou nessa região e a favor dessa última movimentação principal, que foi movimentação de queda, essa cara de congestão aqui, e se perder fundo, imagina aí um pivô de baixa para a Loop 11, tá? E aí o alvo é a região dos 26,66, o que está um upside de 4,23 com stopzinho de 2,5, né? 2,5, 3, não dá mais do que 1 para 1. Aí a Loop 11 a gente vê no semanal também querendo pivotar, demonstrando aqui, ó, topo mais baixo, perda de fundo entre esses dois topos, acionado um pivô de baixo que abre a expectativa para a Loop 11 vir buscar também, que é uma região bem importante, que é a região aqui dos 26 e 30, né? Que é essa região aqui para a Loop 11, ok? E para a gente finalizar, tem Ambipar que foi pedido na semana passada. Acho o papel bem travado, tá? Não vejo nada para fazer no papel. Quem tá dentro, cara, não tem nem o que falar. O papel tá congestionado nessa região, né? O stopzinho eu deixaria em 18, com 18 que tá comprado. Não tem muito o que fazer, o papel segue feio, deve ganhar tração rompendo aqui os 27,15. Tem até uma seta verde aqui indicando que seria ele romper esse nível de resistência desse canal de baixo de médio prazo, tá? Então o papel ainda bem travado, não vejo nada interessante. E outro papel, esse aqui já dentro de um contexto diferente, que é CS, o D3, tá dentro de um movimento de alta, já tinha aqui o estudo até feito nesse papel, segue com alvo ainda lá para casa dos 18, com 18,54. Quem está posicionado nesse papel, o stop técnico fica abaixo desse fundo aqui, olha, 13,81, inclusive um belo stop, né? Porque ele fica protegido abaixo de todo esse nível de suporte aqui para trás, para tentar pegar a continuação desse movimento, que é o que está indicando, com um upside de 31,27, né? Para acionar um novo pivô de alta, precisa romper os 16,50. Rompendo 16,50, abre espaço para buscar 18,43. Se perder fundo em 13,78, se eu tivesse dentro, eu cairia fora, né? Então tem o diário aí alinhado para cima, o semanal bem bonito, inclusive o gráfico, tá? Então acho bem interessante. Rompeu aqui o nível chave de resistência. Sempre quando eu falo nível chave ou de resistência ou de suporte, é uma região que o papel, né, geralmente ele fica bem travado antes de iniciar um processo mais direcional, né? Então é uma região onde ele fica batendo bastante a cabeça e sem direção, por isso que eu chamo de movimento chave, principalmente quando é troca de polaridade nessas regiões, tá? Então aqui, olha, pelo semanal daria uma entradinha no rompimento da máxima da semana retrasada, que já foi acionado na semana passada, que seria em 15,40, mas ainda está bem próximo, então ainda acho válido, pelo semanal, tá? Então a leitura é um pouco diferente. O stop na mínima. Então é um stopzinho aí, olha, de 9,77. Então já é uma operação que você pode trabalhar para o médio prazo, mas que também já não entra muito na questão do vídeos aqui de domingo, ok? Mas é uma possibilidade também, tendo em vista com o upside de 20,35, né? Então upside aí de 2, 2,5 para 1 em CSUD, tá? O gráfico diário, só para a gente dar uma olhada aqui nas médias, olha, então também tá bem alinhado, tá com cara de fazer mais um pivô para ir buscar a região dos 18,63. E me pediram Vale 3 também. Vale 3 não acho nada, inclusive na quinta-feira aqui eu postei um vídeo fazendo uma análise mais completa de Vale 3. Tá? A Vale 3 ela pode estar preparando um pivô de baixa. Tá? Se a gente olhar aqui o gráfico limpo,
O papel tá com cara de estar numa congestão em fundo e armando um pivô de baixa, tá perdendo essa região. Perdendo a região de R$ 60, Vale passa a ter alvo na região dos 48 e depois 44, que seria imaginar ela quebrar essa congestão em topo, né, que é um caixote de range amplo, onde o nível de resistência, né, lá na faixa dos 94, R$ 95 e o suporte nos 60. Só que ela deixou um topo aqui, tinha a fronteira de gap aqui embaixo, ela despencou, tentou fazer um repique, perdeu força no primeiro teste, ou seja, os vendedores ainda estão dominando aqui. E seguir nessa linha, se ela perde aqui essa zona de fundo, que também é um suporte principal, que já entra nessa questão que eu falei de suporte-chave ou resistência-chave, nesse caso é um suporte-chave. Se for perdido aqui, ela deve acelerar a movimentação, primeiro para 55,79, que tem um alvo projetado, depois 48,17, mas o alvo principal passa a ser a região dos 45, que foi a região de última bastante negociação que teve, né? Que também foi depois que ela rompeu o nível chave daquela época, que era essa região, né? Olha, dos 44, ó, topo, né? Ó, topo, topo, resistência, resistência no caso, resistência e depois a mesma região virou suporte para depois ela iniciar um processo forte de alta. Então esse aqui era o momento chave porque, né? Era a resistência chave no caso, por quê? Porque tá vendo que era esse nível de resistência que estava travando, né? E aqui ele estava lateral. Por isso que eu chamo de movimento chave, tá vendo? Ele só foi acelerar, entrar no movimento direcional depois que ele rompeu esse nível chave. E agora, se ele perder esse nível chave de suporte, a leitura é a mesma, ele deve ir buscar a região lá embaixo. Então, bastante cuidado aí com o Vale 3 por enquanto, apesar de estar dentro de um suporte bem interessante, né? Um suporte já teve demonstração de bastante fluxo, né, de interesse comprador nessa região. É um papel que ele está chegando já chegou nessa região de novo, e até o momento a gente não vê a demonstração de interesse comprador indicado aqui pelo volume financeiro lá embaixo. Pelo contrário, o que a gente vê ainda é o alto volume, né, vendedor dentro do papel. Fechou? Então esses foram os ativos, tá, pessoal? Se puderem tá deixando os comentários aí de feedback, se você está olhando algum ativo, ou qual setor você acha que deve ganhar atração ainda no curto prazo, caso o Bovespa retome movimentação de alta, ou qual ativo ou ação deve sofrer, caso o Bovespa faça uma correção mais ampla, deixa aí nos comentários também para a gente entender aí quais são os setores ou as ações que vocês estão acompanhando, e caso queira ver análise de algum desses ativos com uma análise com mais contexto, deixa aí nos comentários que na próxima semana eu trago a análise aí para vocês. Fechou? E lembrando que se você quiser receber essas recomendações aí na sua mão, ponto de entrada, ponto de saída, vídeo explicativo, analisando o contexto diariamente, onde eu mesmo faço esses vídeos. Então, todo dia depois do final do pregão eu faço um vídeo ali contextualizando a situação da carteira do swing trade, situação da carteira do rastreador, para a gente estar sempre alinhado ali dia a dia com o mercado, quando tem ponto de saída, saída parcial, que a gente tira o risco da operação, ajuste de stop, projeção de alvo final, né, encerramento de posição, documento, então tem sempre. E se quiser receber todos esses aí, tanto quanto o aplicativo mobile, na versão desktop, tá rolando aí o cupom, que é o cupom ANIVERB3, aproveitando o aniversário da B3, apenas para o Capitalizo Completo, que também tem acesso a todas as informações que eu trouxe aqui para vocês, com 35% off à vista no boleto ou Pix, tanto faz, ou 25% off no cartão em até 12 vezes, beleza, pessoal? Então, mais brigadão aí, bom gerenciamento de risco para todos e até a próxima. Hein?